Komanda der Kadupezelius Jack. Satan sistat tokadispan. Betul, né? O braço na via direitinho. Vou deixar aberto aqui mesmo aqui, irmãos. Isso para casa também. Não vou ficar olhando muito no chat as perguntas, mas você pode deixar a sua pergunta e a gente vai responder. Então, essa nossa terceira aula, nós iremos estar falando sobre a questão da autoridade. Viu? Pode deixar. Mas nós vamos estar esclarecendo algumas vezes. Né? A nossa primeira aula, nós falamos sobre a questão da concepção. E na nossa segunda aula, nós falamos sobre a nossa ligação de coração com os nossos filhos, né? E não ficou muito claro essa questão. Porque para alguns pais são mais fáceis do que outros, porque nós temos uma relação estabelecida ali. Então, você quer de seu filho, mesmo que ele replique um pouco, ele acaba obedecendo, né? Isso diziam de relação à personalidade dos nossos filhos, mas também nós temos lares onde a gente já não tem mais isso, né? Como o exemplo que eu dei lá da vassoura, né? Se vocês se lembram no final da última aula, eu falei, aí alguns dos pais me falaram assim, mas se ainda lá já estiver tão desgastado, se eu pedir para o meu filho varrer, vai falar que não. Então, eu acho que essa questão da conexão, ela ficou um pouco perdida ali no meio da aula, então nós vamos estar falando sobre ela hoje, como eu crio essa conexão minha. Primeiro, por que é importante que nós criemos essa conexão com os nossos filhos? Porque enquanto nossos filhos são crianças, as regras funcionam. Eu estabeleço regras e elas são cumpridas. A partir do momento que os meus filhos eles entram ali na adolescência e na juventude, não são as regras mais que mantêm os meus filhos no plumo, né? São criar jovens adolescentes que é como soltar uma pipa, né? Você pôs as regras ali, mas você soltou a pipa. Então, o que mantém vocês conectados é essa conexão de coração. É como se fosse essa linha fina e essa linha ela pode arrebentar com a autonomia. Então, como a gente fortalece essa relação para que quando os nossos filhos alcem voo, nessa hora que eles já estão mais longe um pouquinho da gente, nós estejamos com essa conexão fortalecida. Então, a primeira coisa que a gente falou bastante na nossa reunião de mulheres e que até no nosso presente de Dia das Mães estava escrito lá, amor e caros. São as duas coisas que nós precisamos. Que são as duas coisas que nós precisamos para acessar o coração do nosso filho, para construir um coração saudável dos nossos filhos. Então, a primeira coisa é respeito. É estranho a gente falar, né? Respeito, ele é tão abstrato e muitos de nós confundem o respeito com o medo. E o respeito, ele não tem a ver com dor. Então, a primeira coisa para que o seu filho crie uma conexão com você é um ambiente de respeito. Se o seu filho está num ambiente onde você não respeita o seu marido, onde vocês gritam um com o outro, onde você fala mal do pai ou fala mal da mãe perto desta criança, vocês já estão envolvidos num ambiente de conflito e num ambiente de desrespeito. Então, dificilmente o seu filho vai te obedecer. Se ele vê você e o seu marido brigando o tempo todo, dificilmente ele vai acatar as suas regras, porque vocês não têm
autoridade. A gente costuma dizer que um pai que ensina tudo errado e uma mãe que ensina tudo errado é mais fácil de consertar do que um pai e uma mãe que cada um fala uma coisa. Quando eu estou num lar que a mãe fala tudo certo e faz tudo errado, faz tudo certo e a mãe tudo errado, é mais difícil de resolver do que quando os dois estão errados. É porque a linguagem é diferente. Flávia, meus filhos são crianças e eles deveriam me respeitar. Sim, e o respeito ele é atendido e o respeito é mútuo. Como eu respeito o meu filho pequeno? Isso é uma ideia estranha para nós. Lembra que a gente falou do martelo? Eu posso construir uma casa só com um martelo, mas ela não vai ser uma casa bonita, ela vai ser uma casa cheia de buracos, ela vai ser uma casa meio torta, ela vai ser talvez uma casa onde não seja agradável de se morar. E nós estamos construindo os nossos filhos com martelos. A gente falou do martelo do medo e do martelo da intimidação. Então, vou citar para vocês alguns exemplos que vocês podem aí estar participando com os seus exemplos de como eu respeito o meu filho. Primeiro, quando eu falo com o meu filho, eu vou chamar a atenção dele. Eu falo com ele com um ar superior, usando o meu corpo para intimidá-lo. Eu falo com ele de cima. Eu que sou homem, estupro, feio, e falo assim com sushi. Isso é o quê? Isso é intimidante. Então, quando eu vou chamar a atenção do meu filho, o mínimo que eu devo fazer é estar na mesma altura que o meu filho. Da mesma forma que eu não vou levantar as asas para falar com a minha esposa, Então, isso é um respeito básico, tanto funciona para homens e mulheres casados, como para pais e filhos. Outra coisa é o tom de voz. Eu costumo dizer que não importa o que eu queira dizer, o que importa é o tom de voz que eu uso. Eu posso chamar a sua atenção muito brava, mas se eu usar um tom de voz manso e tranquilo, você vai aceitar muito mais do que se eu gritar com você, Eu costumo dar um exemplo, que se você estiver numa rodovia e um policial te parar e abrir a janela do seu carro, abrir a porta, puxar você para fora, grudar você pela camisa e começar a falar trado com você, o que você vai estar pensando? Nossa, será que eu passei um ato aqui? Não, você vai estar pensando, como eu me dependo desse homem, onde dá para me pegar a arma dele, eu consigo dar um murro no queixo dele, o que eu vou fazer para me defender nessa situação onde eu estou vulnerável e me sentindo ameaçado, certo? E se esse policial batesse na porta, abrisse a janela, perguntasse se você estava bem, pedisse o seu documento, falasse para você que você estava um pouco acima do limite de velocidade, Depois ele saísse e deixasse você ali um minutinho, enquanto ele depois checasse seus antecedentes, Você estava a 90 por hora e ele colocou lá 85 na via de 60. Ele foi o que com você? Ele foi gentil, ele foi respeitoso, ele foi civilizado e ele, em amor, te deu uma cartinha, Te deu uma punição. E você foi para casa pensando, nossa, o que será que eu comi? E agora vou ter que falar para minha mulher que tomei uma multa. Estou sem dinheiro para pagar. Então você vai ali pensando no que você fez, você não se sentiu constrangido, você não se sentiu intimidado. E nós estamos falando de adultos. Você saiu de um maníaco desesperado de poder se tornar um assassino para uma pessoa que foi pensando nos seus atos e no que você fez. E isso acontece conosco às vezes. Então, às vezes a gente pensa assim, eu estou com medo, então eu vou te ensinar uma lição, para que você tenha medo, porque eu também queria. Então, grande parte das vezes que nós nos descontrolamos e descontamos nos nossos filhos, é porque nós perdemos o controle e nós temos medo. Então, não podemos deixar que nossos filhos vejam que estamos com medo. Então, nós descontamos em cima deles as nossas frustrações e os nossos medos. Então, o tom de voz, falar na altura do meu filho,
O que mais que pode ser desrespeitoso para o meu filho? Eu, como mãe, às vezes eu posso ir buscar meu filho na escola todo descabelado às 6 da tarde, parecendo que eu vou sair na vassoura das 7. Isso é desrespeitoso com o meu filho. Ele vai se sentir envergonhado. Né? Eu posso falar mal do meu filho na frente de outras pessoas perto dele, para ele ouvir. Eu posso chamar a atenção dele em voz alta em público. Tudo isso é agir de forma desrespeitosa com o meu filho. O meu filho pode estar mexendo no celular e eu posso puxar o celular da mão dele e guardar no meu bolso. Se ele fizesse isso comigo, o que ia acontecer? Ia tomar um caneco, né? Mas eu sou adulto, eu posso, não posso? Porque eu sou grande. Eu respeito o espaço do meu filho, o tempo do meu filho. Meu filho está lá super feliz, se divertindo, desenhando, e eu falo para ele: apaga a luz agora, hora de dormir. O que eu fiz? Eu desrespeitei meu filho, ele estava ali feliz, ele estava contente, ele estava no seu momento. O que eu poderia dizer? Olha, eu sei que você vai se divertindo, já deu tempo de dormir, então a mamãe vai te dar mais 10 minutos para você terminar. Aproveita e se diverte bastante. Você quer que eu brinque com você nesse tempo? Não é diferente? Toma banho agora. Coitado da criança, estava lá fora, tem que sair correndo para ir tomar banho. Olha, tá na hora de tomar banho. Daqui 5 minutos a gente vai tomar banho. Você já pegou a sua toalha? Você já pegou a sua roupa? Tá frio, e tem que pegar o chinelo para sair do banheiro. Quantas frases nós usamos de respeito com nossos filhos? Quantas vezes eu vou ter que te falar a mesma coisa? Quantas vezes forem necessárias até ele entender? Né? Nós temos um equívoco muito grande com um dos versículos que a gente mais usa, né? Provérbios, ele diz assim: ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e ainda quando for velha, ela não se desviará deles. Esse versículo não diz: treine seu filho no caminho que você certeia. Esse versículo também não diz: crie seu filho no caminho que você acha que ele vai vencer. E ele também não diz: treine seu filho no caminho que você acha que ele deve ir. Esse versículo diz que existe um caminho para o seu filho percorrer. Você sabe qual é esse caminho? Você, quando quer fazer uma prova que é muito difícil, você faz o quê? Estudo. Quando você está conhecendo uma pessoa, você faz o quê? Estuda essa pessoa. Você descobre o que ela gosta, o que ela não gosta, qual a cor preferida, que comida que ela gosta. Você gasta um tempo investigando a vida dessa pessoa. Quantos de nós temos estudado os nossos filhos? Nós já gastamos tempo pensando quais são as coisas que meu filho gosta ou não gosta de fazer? Quais são as coisas que eu faço que deixam meu filho irritado? A palavra de Deus diz assim, olha, deixando toda ameaça. Deus odeia. O que Deus odeia? A gritaria. Tem algum lugar onde nós somos mais ameaçados e ouvimos mais grito do que dentro de casa quando nós somos crianças? Pega a blusa, senão você vai apanhar. Escova o dente, senão você vai apanhar. Pega o calçado, senão você vai apanhar. Uma criança disse uma vez: tudo que eu faço, todo mundo quer me bater. Por quê? Porque essa criança está num ambiente de constante ameaça. E ameaçar uma criança é desrespeitá-la. Lembra que eu falei na semana passada? A gente tem uma notícia muito incrível para te dar. Seu filho é um ser humano. Ele é uma pessoa. Ele só é pequenininho por enquanto. Mas ele é uma pessoa. Ele tem emoções, ele tem personalidade,
ele tem sentimentos, e o seu papel aqui é o papel de cuidar da sua criança. O primeiro passo para que eu estabeleça a conexão de coração com o meu filho é respeitá-lo. Eu sei que a gente tem muitos exemplos de como eu posso respeitar o meu filho. Bem, o meu filho não gosta de comer cenoura. Eu posso enfiar o garfo com a cenoura dentro da boca dele? Não, isso é o quê? É uma agressão. Se eu fizesse isso com você, era agressão, mas com meu filho tudo bem, ele é menor, estou educando ele. Consegue entender que às vezes para a gente, como adulto, isso causa estranheza, mas para a criança tudo bem? Por exemplo, eu posso falar para o meu filho: toma banho agora que você tem que almoçar para ir para a escola. E o meu filho falar: eu não quero, ele está sendo rebelde, precisa apanhar. Por que você não quer tomar banho agora? Porque se eu tomar banho agora e desligar a comida, eu vou ficar assim. Eu queria comer antes e depois tomar banho. Olha que pessoa inteligente. Tem algum problema nisso? Simplesmente eu deixei com que ele falasse, que ele se expressasse, que ele escolhesse. E o que eu podia dizer? Vai com o banho agora, porque eu tô mandando. Né? Isso mesmo. Tenha disso, né? Deixa eu ajudar você. É, 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 isso é que é é é é que eu vou vai vai é não esse e é se é é é é ó é é yeah, well, it's yeah, well, with yeah, yeah, but it or É interessante que a gente tem que ter em mente o nosso objetivo final. Nós entendemos que os nossos filhos são nossos por que vamos dizer aí 20 anos, mas que eles são de Deus e o nosso objetivo é devolvê-los a Deus. E conforme nós nos conectamos com os nossos filhos, nós os ensinamos a se conectar com Deus. Então, se nós queremos que os nossos filhos tenham um relacionamento saudável, uma conexão forte com Deus, eu preciso fazer com que isso aconteça primeiro na minha casa. Porque se eu tenho um pai brado, se eu tenho um pai rígido, o que eu acredito que Deus é?
muitas ameaças. Porque a gente usa esse poder, né? E a gente está preso num ciclo que isso é normal para a gente. E a gente estava falando sobre escolhas, e é interessante que como a gente faz o nosso filho, de certa forma, a fazer a escolha boa. Primeiro, eu não dou para o meu filho uma escolha boa e uma escolha ruim. Porque se ele escolher ruim, eu vou ficar triste. Eu não falo para ele, ou você arruma o quarto ou você vai apanhar. Eu falo para ele, você vai arrumar o quarto sozinho ou vai me pagar para arrumar para você? Porque se ele arrumar sozinho, beleza. Se ele for pagar para você arrumar, beleza também. Você pode cobrar R$ 2, vamos supor que eu cobre 50. Então eu vou falar para o meu filho, olha, se você não arrumar o quarto em 10 minutos, eu vou vir aqui arrumar seu quarto. Se daqui 10 minutos ele não arrumou o quarto, eu entro lá e arrumo o quarto. E eu vou pegar algo que vala R$ 50 e eu vou vender. Não faça isso se você não estiver disposto a ir até o fim. Não diga para o seu filho, olha, se você não pegar a roupa que está jogada no chão, eu vou jogar a roupa no lixo. Porque se ele não pegar e você não jogar, você não tem palavra. Então a roupa é um preço barato que você tem que pagar para ele entender que você vai cumprir o que você está falando. O problema é que muitos de nós ameaçamos nossos filhos e nos esquecemos do conceito do sim, sim e não, não. Então eu posso falar para minha filha, se você não fizer isso, você vai ficar um mês sem assistir televisão. Espera aí, eu vou deixar um mês sem assistir TV. De verdade? Porque senão a próxima vez que eu falar para ela que vai acontecer alguma coisa, ela não vai acreditar. Por quê? Porque eu já não cumpri uma ameaça anterior. Então, muitos dos nossos filhos já estão acostumados com a ameaça e sabem que eles podem continuar empurrando mais um pouquinho, porque você não vai cumprir o que você falou. Eu posso sem E aí eu vou dar um exemplo só com relação a essa questão da escolha, né? Vamos supor que o seu filho ele escolheu arrumar o quarto. Então ele entra e sai do quarto em 8 segundos e fala, arrumei. O que você pode falar? Não, é impossível que você arrumou esse quarto em 8 segundos. Não, que leite foi seu nariz? Você vai lá e abre a porta e dá um chilique com seu filho e manda o seu filho arrumar de novo. Ou você traz nele a consciência de que ele pode fazer diferente. Você abre a porta e fala, arrumou? Mas o travesseiro ele é embaixo da cama, que ele fica mesmo? Ou ele tem outro lugar? Então você coloca o travesseiro em cima da cama. E o edredom, ele é todo enrolado assim ou ele fica em cima do travesseiro? Lembra, nossos filhos são seres pensantes e são inteligentes. Será que você está mandando o seu filho fazer algo que você nunca ensinou seu filho a fazer direito? Não, vou contar histórias com a Dr. Carol. Não. Às vezes nós estamos pedindo para os nossos filhos fazerem algo que nós não ensinamos. Então você está lá, sei lá, brigando com a sua filha porque ela não dobrou a roupa direito. Você algum dia parou e mostrou para ela como dobrar? Mais de uma vez, que você provavelmente não aprendeu de primeira também. Será que o que o seu filho está fazendo é muito ruim mesmo? Ou será que ele está derrubando o leite toda vez que ele vai pegar café? Será que ele tem um problema que ele precisa usar óculos e não está conseguindo enxergar a distância do copo? Será que você está colocando um copo muito cheio? A gente já parou para analisar se tudo que o meu filho faz é rebeldia e porque ele quer me confrontar, ou se ele está simplesmente aprendendo. Porque todos nós aprendemos errando. E é mais importante que nós
treinemos os nossos filhos para errar num ambiente seguro, que é dentro da nossa casa, do que os deixemos errar no mundo. Às vezes nós temos tanto medo, mas tanto medo de os nossos filhos pecarem ou cometerem erros, que nós tentamos tirar todos os erros da frente do nosso filho. Então eu coloco meu filho numa escola cristã, eu levo o meu filho para baixo e para cima, eu não deixo ele estar com tela, eu estou sempre tentando controlar o ambiente do meu filho, porque eu estou com muito medo que ele tome uma decisão errada, equivocada, uma decisão fóbica, porque eu não sei como lidar com isso. Quando meu filho toma uma decisão ruim, isso me afeta enquanto pessoa, porque a minha identidade está ligada ao que o meu filho faz ou não. E aí nós temos um problema. Onde deveria estar. Lembre-se, quem colocou a árvore no jardim não foi o diabo. Lá no jardim existia uma escolha pobre. E Adão e Eva fizeram essa escolha. E Deus não ficou desesperado. Meu Deus, e agora eles fizeram isso? O que vai acontecer? Não, ele já sabia que isso podia acontecer. Ele já tinha um plano desde a fundação do mundo. E provavelmente, se o pecado não entrasse ali por Eva, ela dissesse, não, serpente, sai fora, não tem nada disso não, meu marido falou que não. De alguma forma iria entrar. Porque o cordeiro já estava desde a fundação do mundo. Então isso já aconteceria, Deus não foi pego de surpresa. E os nossos filhos vão errar. E não vão errar pouco, eles vão errar muito. O importante é que eu seja maduro o suficiente para saber como lidar com os meus filhos. Como ajudá-los a fazer escolhas. E como ensiná-los e cobrar deles as consequências das escolhas. Vamos supor que eu decida hoje não fazer mais lanche para minha filha. Então eu compro tudo que precisa e ela vai lá e faz o próprio lanche. Se amanhã ela esquecer a lancheira na escola e me ligar e falar assim para mim, mãe, esqueci minha lancheira em cima da mesa, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Não vou fazer nada. Vou falar para ela, puxa, não acredito, que coisa mais chata. Ela vai falar, mas mãe, eu tô com fome. Você fala, eu sei, imagina, faz tempo que você não come. Eu posso te ajudar com essa situação, você gostaria da minha ajuda? Ela vai falar, lógico, eu liguei para você fazer o quê? Trazer minha lancheira. Eu vou falar para ela, que coisa, eu não tô indo na escola hoje. Você pode perguntar para sua amiga se ela duvida um lanche com você. Olha, dei uma opção para minha filha, para ela resolver o próprio problema. Porque o que acontece? Tudo bem, né? Tia, minha mãe vai fazer um fixo para a senhora depois, ou vai lá na secretaria e resolve. O que acontece muitas vezes? Isso acontece desde pequeno. Meu filho está lá aprendendo a usar o garfo e a faca. Ele está cortando errado, faz assim, e o que acontece com a comida? Aí você faz o quê? Deixa que a mamãe corta para você. Não é isso? É isso ou não é isso? Mas o meu filho aprendeu a cortar? E se o meu filho for colocar o suco no copo a primeira vez e virar a jarra inteira assim, na mesa? Vai ouvir um discurso e nunca mais vai poder pôr o suco no copo. Aí eu tenho crianças de 14 anos sendo servidas pela mamãe. Meu filho está lá aprendendo a escrever. Aí eu falo para ele, não, tá tudo errado. Pega a borracha, pega a mão dele e faça ele fazer assim. Não é assim que eu faço? Não é assim que nós fazemos com os nossos filhos? Nós estamos enganados achando que os problemas dos nossos filhos e os desafios que eles têm que vencer são nossos. Eles não são nossos, eles são dos nossos filhos. Gente, eu não estou falando aqui que numa situação de vida ou morte ou de dano físico muito grande, eu não vou
intervir na situação. Mas grande parte das coisas nós não precisamos fazer por nossos filhos. E nós queremos que os nossos filhos saiam no mundo, que eles sejam empreendedores, que eles ganhem o mundo, que eles saibam como se portar nas situações desafiadoras, mas nós os protegemos de tudo. Por quê? Porque eles são devagares, porque eles não vão fazer. É engraçado lá na minha casa, né, quando eu falo, Clara, vai arrumar o seu quarto. Ela fala, tá bom, mas do meu jeito ou do seu? Por quê? Porque nós temos percepções diferentes de organização. E não necessariamente a dela está errado. Ela acha que se ela pegar todos os brinquedos e enfiar dentro de uma caixa e fechar, está organizado. Eu não, eu acho que cada brinquedo tem que estar setorizado na sua caixinha. Mas quando ela arruma do jeito dela, ela está me ofendendo? Não. Ela está sendo ela mesma. Pode ser que um dia eu me irrite, vai lá e arrume do meu jeito? E se eu por lá e mudar tudo que ela arrumou sem falar com ela? Isso é o quê? Desrespeito. Que se eu fosse lá na sua casa e mexesse em tudo que você fez, isso ia ser desrespeitoso. Ah lá, Mariana, tá igual a sua sogra lá. A sua sogra não, a da Gisele, né? Querendo serviço grátis. Não é essa a questão, né? Nós precisamos ajudar os nossos filhos. Nosso papel na criação dos nossos filhos é mais ou menos do papel de um jardineiro. Canadiação, ó, especial, a, ela, so, cross, Interessante que nós criamos segundo a nossa espécie, né? Então, nós damos aos nossos filhos as características que nós temos muitas vezes, né? Muitas vezes não, grande parte das vezes. E os nossos filhos, eles são especialistas em testar os nossos limites. Então, conforme os nossos filhos vão crescendo, eles sabem qual é o botão vermelho que eles vão apertar e que você vai perder o controle e vai começar uma gritaria, uma discussão, né? Porque ele te desrespeitou ali. Então, eu tenho o que a gente chama de respostas monossilábicas, né? Eu sei, provavelmente, tudo bem, deve ser difícil. Qual que é o nosso primeiro movimento quando a coisa fica feia lá com os irmãos? Dá um. Olha, nós somos mulheres, somos craques nisso. Dá um. E depois começar um discurso. Né? Então, seu filho está ali fazendo birra, você fica. Você está fazendo birra, você vai fazer eu passar vergonha, você não me ama, você não está vendo que a mamãe está cansada. Quando você faz isso, você está meia hora ali fazendo um discurso na cabeça do seu filho. Né? O pastor Carlos diz assim, quando alguém está se afogando, não é a hora de você dar um manual para ele de 12 passos de como nadar. Você joga a boia primeiro e depois você vai lá e ensina ele como nadar. Né? Então, na hora que está acontecendo o desespero ali, o seu papel é fazer uma coisa muito difícil para nós. Se calar. Uma das características da sabedoria
a manter a boca fechada. Quantos problemas nós entramos porque nós começamos no desqueço? Então, a gente está ali como um agente que não se estressa. Nós não temos botão vermelho. Então, o nosso filho, ele vai ficar te cutucando ali e vai perceber que você não entrou na dele, ele não está ganhando, então ele vai ficar quieto. Isso é muito teórico, a gente precisa de exemplos, não está dando para entender nada? Primeira coisa, você precisa entender que você controla somente você. Você não tem o poder de controlar os seus. O que você pode fazer é se juntar com um espírito de medo, que é um ambiente onde o seu filho não cresça, onde o seu filho precise de balizadores externos o tempo todo na vida, e aonde ele não tenha paz para se desenvolver, porque é isso que a gente faz quando a gente cria um ambiente de desrespeito, de ameaça, um ambiente de grito. Ou meu filho pode ter um lugar seguro que, independente da idade que ele tenha, ele entenda que qualquer um dos erros e pecados que ele cometeu, o seu colo ainda é o melhor lugar para ele voltar. Porque independente do que ele faz, você vai continuar amando ele. E não é isso que todos nós queremos, quanto pais, criar filhos saudáveis, filhos que vão para o mundo, e filhos que entendam que eles têm um lugar seguro para voltar. A primeira coisa é que você vai parar de dizer para o seu filho o que vai acontecer de errado com ele. Se você fizer isso, você vai apanhar. Se você subir aí, você vai quebrar o braço. Se você fizer isso, é perigoso. Primeira coisa, você vai parar de dizer para o seu filho o que vai acontecer com ele de noite. Você vai começar a dizer o que você vai fazer. Porque você controla somente você mesmo. Vamos dizer que o seu filho está no meio de um chilique de birra lá, dando o que eu chamo de grito de pterodátilo, né? Todo mundo conhece esse grito, né? E aí você começa a brigar com o seu filho. Não. Você vai dizer para ele, você não está sendo agradável de se conviver. Para ficar perto de mim, você precisa ser uma pessoa agradável. E ele vai continuar gritando. E você vai dizer, você quer ir para o seu quarto? E ele continua gritando. Você pergunta, vai andando ou carregado? E ele continua gritando. Você fala, tudo bem. Pega ele pelo colo e leva ele para o quarto. Você fecha a porta e fala, quando você se acalmar, você pode sair. Passa um segundo, tem alguém na sua canela. Quem que é? O pterodátilo, né? E ele continua gritando. E você vai falar para ele, você não está sendo divertido. Você vai para o quarto andando ou carregado? Provavelmente você vai levar ele de novo. Ele vai ficar lá por um tempo e ele vai começar a pensar. Eu andei correndo, eu vim para cá, eu sou bom. Ninguém me pôs no farco, eu vim sozinho. Tá vendo? Ninguém mexe comigo, porque se mexer comigo, daqui a pouco ele vai começar a pensar, peraí, eu tô de castigo? Eu tenho 3 anos, vou ficar aqui 3 minutos? Quanto tempo que é 1 minuto? Não, eu vou sair desse quarto. Então ele, como ser pensante, vai sair do quarto. Ele chega até você e você tá bravo, carrancudo? Não, você abre o sorriso do seu filho, acolhe seu filho e ele vai se espantar. Por quê? Porque a reação que ele está esperando de você é que você avance nele. Então você começou a quebrar o quê na sua casa? Um paradigma de que tudo que você faz, você vai ter punido e de que eu vou medir forças com você. Até porque a gente mede forças com quem é menor do que a gente. Até uns 12, 13 anos, talvez você ainda ganhe do seu filho.
Depois disso, ele é muito maior, talvez muito mais forte do que você. Você não vai medir porcos com ele. O pastor Carlos não, né? Ele fez o muque dele lá, não meto, gente. Olha, o meu irmão brinca, né? Pra gente encher um carrinho, a gente usa 3 carrinhos. Para encher um carrinho do pastor Carlos, a gente tem que carregar o carrinho 3 vezes e levar lá, dar uma medida de um carrinho que ele leva, né? Porque é forte. Mas a gente está dizendo aqui que a gente pode deixar o nosso filho viver em uma casa mais leve, onde ele pode fazer escolha. A minha filha pode ter a obrigação de lavar a louça. E todo dia tem um desespero na hora de lavar a louça. Minha filha achar que tem que lavar a louça só uma vez por semana e eu achar que tem que lavar todos os dias. Eu posso propor para ela: você tem que lavar a louça hoje ou você vai limpar o lixo. Ela pode escolher. Pode ser que ela não queira mexer no lixo. Então, lavar a louça é a opção menos pior. Eu dei para ela 2 opções que vão me deixar triste e vão me deixar feliz, porque uma coisa vai ser feita, ou o lixo vai ser limpo ou a louça, certo? Se eu falar para ela, ou você lava a louça agora ou você vai apanhar, vou bater nela primeiro. Porque pode ser que você esteja só fazendo uma ameaça, se minha palavra é com sim, não, não. Ela não tem por que obedecer à minha autoridade, que eu não cumpro a minha palavra, as minhas promessas. Então, primeira coisa, eu tenho que entender que os meus filhos são seres que têm fé, que precisam de respeito. E os meus filhos, além de respeito, precisam de limite. E sou eu que estabeleço os limites. Da mesma forma que eu estabeleço o limite, olha, você só fica perto da mamãe se você estiver sendo uma boa pessoa para viver, e ela pode decidir se ela vai ser boa ou não, eu vou colocar outros limites. E com filhos é assim, como se nós fôssemos um jardineiro. Né? Vamos supor que eu tenho um jardineiro muito experiente, o pastor Carlos, a irmã Mariana, e jardineiros inexperientes, foi eu e a Eduarda aqui, né? Então nós chegamos para cuidar do nosso jardim, todos felizes, e vimos que lá no jardim da irmã Mariana e do pastor Carlos tem uma cerca de 3 metros. E eu penso, credo, que coisa feia essa cerca no meu jardim, eu quero cerca. E vou lá e cuido do meu jardim, e daqui a pouco chega a primavera, e eu vejo o primeiro raminho verde, estou toda empolgada, vou dormir achando que no outro dia eu vou ver uma petinha, e quando eu acordo, não tem nada no meu jardim. Os servos foram lá e comeram aqui. Enquanto isso, o pastor Carlos e a irmã Mariana estão lá no portão do jardim deles, com uma maçãzinha na mão, alimentando os servos. O que quer dizer isso? Eles estabeleceram um limite do que podia e não podia ser feito, e agora eles estão desfrutando tanto do jardim que está arrumado, quanto da companhia dos servos. E a gente tem que estudar o nosso filho, porque às vezes a medida da cerca de nosso filho é uma medida bem baixinha. É a medida de um coelhinho de rabinho de pompom. Às vezes, o nosso filho precisa de uma cerca de 3 metros como um cervo. Às vezes, nós vamos ter um filho que precisa de uma cerca elétrica, só que ele é um foro. Então, nós não podemos tratar os nossos filhos de forma sempre igual. Os nossos filhos são pessoas e são diferentes. Às vezes, o limite que funcionou para o meu filho primeiro não funciona para o segundo, não funciona para o terceiro. Eu posso dizer seguramente que eu fui a filha que mais apanhou em casa. Por quê? Porque eu sou um touro, eu preciso ser contido na ideia do meu pai e da minha mãe, né? Então preciso de muitos limites, mas na verdade, tá brincando ali, né? Mas na verdade, eu tenho uma personalidade que preciso de entendimento.
Então, se eu entender o porquê, a minha cerca pode ser baixa ou não existir. Quando eu não entendo o porquê e tento ser contido em algum lugar, a minha ideia é de arrebentar esta cerca. Né? Costumo dizer para as minhas filhas, olha, se começar a gritar eu fico surdo, não escuto nada. Por quê? Porque estabeleci um limite. Então, se você quer falar comigo, você vai abaixar o seu tom de voz. Até aqui eu permito que você vá. Aqui para frente, não. Olha, se você continuar falando, gritando, a mamãe não tem. Pode parar de chorar e precisa usar as palavras. Se você usar as palavras, eu vou poder resolver o seu problema. Né? Num momento ali de crise. Então, talvez, eu acho que minha filha é um touro, mas na verdade ela precisa entender o porquê das coisas. Ou realmente o meu filho tem uma vontade que precisa de mais regras e limites para serem controlados. Talvez meu filho esteja ali na metade do caminho. Ou talvez o meu filho seja como um coelho, depende da personalidade dele. Se ele é fleumático, se a linguagem de amor dele é actos de serviço. Normalmente ele não costuma me dar trabalho, ele me obedece de primeira. E aí eu fico fazendo uma coisa que é extremamente desrespeitosa, comparando um filho com o outro, comparando um amiguinho, um priminho com o outro, falando para o meu filho como se eu fosse um museu. Na minha época, com a sua idade, eu já fazia isso, aquilo e aquele outro. Isso é extremamente desrespeitoso. Então, por que a gente gastou essa 1 hora de aula falando sobre respeito? Porque às vezes a gente está num ambiente tão hostil, como a pastora Araci falou, que a gente mesmo não estabeleceu os nossos próprios limites, a gente não sabe qual é o nosso limite de tempo de trabalho, de sono, do que a gente come, do que a gente não come, do que a gente aceita ou do que a gente não aceita, que é difícil da gente colocar nos nossos filhos limites também. Lembre, ações valem mais do que palavras. Os seus filhos estão observando. Como você trata o frentista, como você trata o garçom, como você trata a pessoa que varre a rua, como você trata o pai dele. A sua relação é uma relação de respeito. Você agradece a pessoa do Uber, você agradece a moça de mercado. Como é que funciona isso? Como é que funciona essa relação? Porque os seus filhos estão te observando. Você manda o seu filho não mentir, mas você mente. Se alguém liga, você fala para ele para dizer que não está. Alguém quer ir visitar você na sua casa, você manda mensagem dizendo que vai sair, já sabe que não vai. Você fala que não fez isso ou não fez aquilo, que aconteceu alguma coisa, seu filho está ouvindo e ele sabe que é mentira. Aí seu filho mente, você vai falar para ele, olha, nessa casa a gente não mente? É meio difícil. Você vive gritando com seu marido. Aí você vai falar para o seu filho que ele não pode gritar com o irmão dele? Oh, a gente tem que tratar o irmãozinho com respeito. Ué, mas o cuidado sabe nem o que é isso? Então essa ideia, né, é uma ideia muito nova e muito difícil às vezes da gente, de que nós estamos aqui para servir. Nós estamos aqui como uma ponte para tirar o melhor dos nossos filhos e fazê-los trilhar o caminho que Deus preparou para ele, não o caminho que eu quero que ele siga. Lembra que a gente falou da caixa? Quero enfiar o meu filho na caixa do bom aluno, porque se ele estiver lá, eu sou um bom pai. Então, a minha validação como pessoa não pode estar ligada ao meu filho. Quando os meus filhos cometem um erro, não é minha obrigação sair correndo e arrumar o filho do erro do meu filho. O meu filho tem que cuidar dos próprios erros, por mais difícil que isso seja. E por menor que isso, tá?
que foi protegida a vida toda. E quando a mãe não estiver aqui, o que vai acontecer? Não, a culpa é do meu marido, a culpa é do meu filho, a culpa é do meu chefe. Eu estou sempre dizendo que tem alguém me prendendo e que quando esse alguém não me soltar, eu não posso cuidar de mim mesma. Então, primeiro de tudo, a gente tem que encarar a difícil realidade de que a gente tem a barriga que a gente merece, o carro que a gente merece, a gente vive a vida que a gente merece, a gente tem um marido que a gente merece. Por quê? Porque são as nossas escolhas. Você é livre para fazer escolhas. Ah, meu marido é abusivo, é isso, aquilo. Até nisso, você podia ter largado ele. Da primeira vez, da 10ª. Ah, meu marido bebe, meu marido. É, nem sei, né? A gente tem coisas que não se mostram nesse nível. Não, nem sei. Enfim, não, eu tenho casos de que nem sei, né? Principalmente em casas de pais que bebem, porque quando a gente nasce num lar de bêbado, normalmente a gente nasce e aprende a encobrir as coisas. A gente conta mentiras para os filhos, para a família e para os outros, porque ninguém pode saber daquela realidade. Então, nós tendemos a não mostrar quem somos verdadeiramente, né? Como isso acontece na vida dos pais que são alcoólatras ou mães, né? Chegamos ao nosso final hoje, né? Os exemplos que queria tirar todos, né? Mas da mesma forma que a gente viu ali no exemplo da vassoura, no exemplo do parque, no exemplo da louça, a gente precisa entender que a primeira coisa que eu preciso é baixar o meu orgulho, diminuir a minha humildade, pedir perdão ao meu filho, seja ele qual idade que ele tenha. E não adianta só pedir perdão sem se arrepender. E se arrepender não é só falar, eu me arrependo, não. É mudar de atitude. Ah, meu filho não pode ouvir eu pedindo perdão. Onde já se viu ele que me desobedece e eu que peço perdão? Lá em casa a gente tem uma máxima até assim, né? Entre eu e o Tiago, quando um erra, os dois pedem perdão. Porque nós somos uma só carne. Não importa de quem foi o erro. O perdão tem que vir dos dois, né? Então não importa se você acha que seu filho está errado ou não. Se você tem algo contra o seu irmão, deixa na minha a sua fé, vai lá e se reconcilia com ele. Não falou, fica gritando, falando para todo mundo que você tem um erro, um problema com ele, é fé ele 20 pedir perdão. Não, se você está esperando às vezes que seu filho reconheça algo, às vezes ele não tem nem maturidade para isso. Então peça perdão ao seu filho. Mude de rota. Comece a cultivar nas pequenas coisas o respeito. O respeito com que você trata o seu cônjuge, o respeito como você trata a sua família, o respeito com que você trata o seu filho. Nas pequenas coisas, seja dando a ele mais 2 minutos antes de dormir, não o tirando do que ele está fazendo correndo e obrigando ele a fazer o que você quer, porque você não teve filho porque você precisa de uma máquina que ajude você a lavar a louça ou vai pegar água quando você quer ou que faça a mesma coisa quando você não estava com vontade. Não é esse o objetivo de ter. E às vezes a gente acha que ser uma boa mãe ou ser um bom pai é fazer o lanche, é levar a criança para a escola, é colocar a criança para dormir. Não, essas são as tarefas de um pai e de uma mãe. Mas ser um bom pai e ser uma boa mãe é treiná-los de forma com que eles fiquem suficientemente capazes de viver e existir sem você.
Sim. Isso é importante, né? Acima de tudo, que a gente consiga, para passar para os nossos filhos o quanto eles são amados, nos sentirmos amados por Deus. Entendermos que nós temos um Deus que não nos manda fazer nada com medo, que Ele tira de nós todo o medo antes de fazer a Benatu. Se Ele é o perfeito amor, e o perfeito amor não separa todo medo, Ele não faz nada com a intenção de nos intimidar, com a intenção de nos punir, Ele não está nos esperando com um raio na nossa cabeça. É lógico que se você não cumprir princípios, você não pode ter a colheita desses princípios. Mas não quer dizer que se você não deu o dízimo domingo, Jesus vai quebrar sua geladeira na segunda. Não é isso que quer dizer. Né? Agora existe uma consequência, né, dos seus atos, que acima de tudo a gente entenda a nossa identidade em Cristo. E como tem sido difícil nesses dias trabalhar a nossa identidade com os nossos alunos. Nós vemos aí na idade de 9, 10, 11, 12, 13 anos, 16 anos, às vezes já machucado, da crianças, jovens e adolescentes que não se sentem amadas, que veem um Deus que está sempre com raiva, um Deus que está sempre bravo, que não consegue reconhecer que tem algum valor. Quão difícil para a gente foi ver essa dificuldade deles aceitarem que eles são justificados, que eles são escolhidos, que eles são adotados, que Deus os amou antes mesmo de eles terem pedido perdão pelos seus pecados. E que a gente entenda quem a gente é em Cristo. Porque quando eu sei quem eu sou em Cristo, não interessa que meu filho diga que eu sou uma mãe terrível, que ele me odeia, que ele não queria que eu existisse. Isso para mim não faz diferença. Porque ser mãe é somente um papel que eu estou exercendo agora. Daqui a pouco eu vou exercer o papel de avó, vou ter que aprender como é que funciona isso, né? Da mesma forma que os meus pais tiveram que aprender. A gente já passou pelo papel de filho, filhos pequenos, filhos adolescentes. Daqui a pouco vamos ter que lidar com filhos fora de casa. E a nossa intenção é que a gente passe por todo esse processo, sem perder quem nós somos. Como é difícil fazer aquele exercício, né? Onde você faz o círculo e escreve quem eu sou, o que eu gosto de fazer, o que eu sinto, né? Coisas pequenas. 10 coisas sobre você, quem você é. Se você precisasse explicar para alguém quem você é. Como é difícil a gente fazer esse tipo de exercício e de análise. Então, entenda que se você desrespeita o seu filho, e se o seu filho está num ambiente de hostil, você precisa pedir perdão ao seu filho. Você precisa pedir perdão ao Senhor. Você precisa aumentar o respeito dentro da sua casa. Às vezes, o maior respeito que você pode ter é colocar uma fita isolante na boca, né? Manter a sua língua fechada. Provérbios diz que até quem não é sábio, se fica quieto, pode se passar por sábio, né? Então, que Deus coloque realmente um freio na nossa boca e que nós já entendemos que as nossas faladas são semeadas. Será que os nossos filhos estão vivendo em um ambiente de amargura, onde tudo que eles escutam, menina, você não faz isso, você não faz aquilo, o seu irmão isso, o seu irmão aquilo, o seu pai aquele outro, esse marido que fez isso. Então, será que estamos tentando moldar o caráter de alguém num ambiente hostil? Estamos construindo com martelos? Então, respeite os seus filhos. Estude os seus filhos. Entenda, o seu filho é um coelhinho, o seu filho precisa de uma cerca maior, o seu filho precisa de uma cerca maior ainda. Não, meu filho é adolescente, então ele precisa de uma prisão. Não, né? As regras não funcionam mais. E funcionam é conectar os nossos corações. E tente entender o que conecta o seu coração ao coração do seu.
Nós temos daqui 2 aulas, nós vamos falar sobre as personalidades e as linguagens de amor. Talvez aí fique mais fácil para você entender como você se conecta com o seu filho, que tem diferentes linguagens de amor, o que funciona para um não funciona para outro. Nosso objetivo é que nós cresçamos cada vez mais como pais. Então, nessa nossa aula de hoje, a nossa intenção era que você entenda que o primeiro passo de todos é o respeito. E o respeito começa nas pequenas coisas. E respeitando o seu filho como ser inteligente e pensante, dando a ele opções para que ele escolha sempre o bem e não o mal. Amém, pastor Parnos? Está orando? Você volta bem?